Boa noite a todos e todas, ou bom dia, ou boa tarde, ao horário que estiver assistindo o vídeo, né? Que estejamos em paz, esse é o mais importante, e dispostos a nos conectar com o nosso eu superior, com a espiritualidade do bem dessas duas casas amorosas, né? Que nos trazem paz, consolo, harmonia, forças para os enfrentamentos que necessitamos ter, né? Então, que Deus seja conosco, nos abençoando, nos amparando, e que nossa Mãe Maria Santíssima possa nos envolver com seu manto sagrado. E Jesus, nosso mestre e guia, seja sempre conosco em nossas vidas. E vamos para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras, durante o mês de outubro, mês da caridade, né? Como bem já falou nossa irmã Carmen, consideramos o mês da caridade, o mês de São Francisco de Assis, né? Que faleceu no dia 3 de outubro, que Deus o abençoe, mês do Dr. Rodolfo, então que Deus abençoe a todos esses espíritos iluminadíssimos e que possam continuar nos assistindo, nos amparando, né? Como mentores espirituais das nossas casas irmãs, Jesus e Jacó. Durante as quartas-feiras nós estamos trabalhando o livro Roteiro de Libertação e na noite de hoje a nossa querida irmã Cibele vai nos falar sobre necessidade de tolerância. Assunto bastante interessante, eu sugiro que prestemos bastante atenção ao tema, porque todos nós precisamos muito trabalhar a nossa tolerância, principalmente em tempos tão difíceis como os que estamos vivenciando no mundo atual, né? E antes de passar a palavra para a nossa irmã Cibele, quero lembrar a todos que precisamos redobrar os cuidados, que alguns de nós já tínhamos relaxado um pouquinho, porque a taxa de transmissão no nosso estado voltou a subir e subir muito. Então nós precisamos redobrar os cuidados que estávamos tendo com o uso de máscara, se possível for, não simplesmente uma de tecido, ou dupla máscara, ou uma PFF2, a chamada GN95, KN95, né? A higienização das mãos, todo cuidado, evitar aglomerações, contatos muito próximos com pessoas com quem não precisamos ter contato próximo, né? Então vamos nos cuidar para colaborar, para que não tenhamos retrocessos nesse nosso processo pandêmico. Que Deus seja conosco, nos abençoe, a espiritualidade do bem dessas duas casas amorosas já estão visitando os lares daqueles que estão se conectando para escutar as mensagens dessa doutrina amorosa que é o Espiritismo. Muita paz, muita luz sobre todos nós. A palavra é sua, Belle, que Deus te abençoe. Olá, irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, né, mais uma vez em nossos encontros virtuais, para que nós possamos, né, dar continuidade aos nossos trabalhos, às nossas atividades, sempre agradecendo, né, com muita gratidão no coração, pela oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade do estudo, a oportunidade do aprendizado, para que assim nós possamos, não é, conseguir dar alguns passos nessa caminhada evolutiva, né, do espírito. Então, assim, fico muito feliz em estar aqui mais uma vez, para que a gente possa fazer as nossas reflexões, né, e que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco, sempre, sempre, nos fortalecendo, nos envolvendo, nos norteando, né, para o caminho correto, para o caminho certo, né, diante de tantas turbulências que vivemos. Então, hoje, o nosso bate-papo, né, é sobre um trecho do livro de Divaldo Franco, Roteiro da Libertação, onde Divaldo, em suas viagens pela Europa, né, países, né, diversos, ele foi coletando mensagens. E essa mensagem foi recebida por vários espíritos, né, espíritos diversos. E esse trecho que hoje nós vamos conversar foi uma mensagem que ele recebeu em Portugal, em Lisboa, né, em 1980.
Então, esse capítulo específico, ele fala sobre a necessidade da tolerância. Então, assim, quando se fala em tolerância, normalmente a gente tem aquela noção, aquela ideia de que a gente precisa ter a tolerância em determinados momentos, né? Quando a gente se vê numa situação de dificuldade, ou um momento de outra pessoa, um momento crítico ou negativo. Então a gente sempre tem aquela ideia de que, poxa, a gente precisa ser tolerante com o outro. A gente sempre escuta isso, né? Ah, a gente precisa ser tolerante com o outro. Então dá a impressão que a tolerância, ela é uma coisa pontual, né? Em determinadas situações, em determinados momentos. Mas aqui no livro, esse irmão que fez essa mensagem, passou essa mensagem para Divaldo, ele disse exatamente o inverso, o contrário. Né? Então, ele diz que a tolerância não pode assumir uma posição de um comportamento especial, ou seja, em situações especiais, né? Pontuais. Então, ele nos alerta para essa situação. Então, onde a tolerância deve ser usada como um hábito. Então, nós devemos incorporar, né, a tolerância no nosso dia a dia, no nosso comportamento habitual. Né, e não em situações, como ele fala aqui no texto, algumas situações negativas ou enfermiças. Né. Então, a gente fica com essa falsa ideia de que a tolerância deve ser aplicada em alguns momentos, né? Quando não, quando a gente deve incorporar esse sentimento, essa conduta de ser tolerante sempre, 24 horas. Nós precisamos ter o nosso coração aberto para ser tolerante com tudo e com todos o tempo todo. Né? Então, isso é muito interessante. Porque nós precisamos, né, usar essa tolerância e como? Né, cada dia mais, devido às dificuldades, o mundo está cada dia mais difícil de conviver. Né? A convivência está muito precária, digamos assim, em qualidade. Então, a gente, a todo momento, somos testados, né, a ser tolerante com o outro, a conviver com diferenças, com opiniões que às vezes não são as nossas, né? Então aqui esse irmão, ele falando aqui no texto, ele chama atenção para isso, né? Que muitos fazem da tolerância uma virtude de difícil conquista. Realmente, a gente mudar não é fácil, é uma difícil tarefa, né? A gente incorporar hábitos melhores, a gente corrigir nossas falhas e nossos erros, que nós já trazemos arraigado, né, em nosso espírito, muitas vezes a nossa bagagem espiritual, nós já trazemos, né, muitas coisas, hábitos negativos. Então, para mudar isso, é uma tarefa difícil, mas nós estamos aqui com essa proposta. Né? Então, a tolerância, nessa conversa de hoje, vai ser mais um ponto que a gente precisa, né, analisar, parar e pensar como estamos agindo e começar a despertar para colocar a tolerância como um hábito, não como uma coisa assim pontual em situações negativas. Né? Eu achei muito interessante isso, porque eu não tinha parado para pensar. Né? Nunca tinha parado, na verdade, para pensar e olhar com esse foco, né? Eu disse, poxa, realmente a gente quer ser tolerante, mas em algumas situações. Então aqui o texto nos diz que a tolerância, no entanto, é o respeito pela vida. Eu achei muito linda essa frase, porque realmente tolerar é respeitar, gente. Tolerar é respeitar o outro como ele é respeitar a opinião do outro, é respeitar a situação em que o outro se encontra. Né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde existe uma gama de digamos assim, degraus evolutivos.
né? Nós encontramos seres humanos em estados evolutivos primitivos ainda, né? Em tribos, de forma até selvagem, algumas vezes. E encontramos também uma sociedade extremamente evoluída, tecnologicamente falando, né? Então, existe uma gama de degraus evolutivos. E conviver com isso é muito complicado, é muito difícil. Então, assim, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a parar e olhar e analisar, quando a gente ouve palavras como essa, assim, de alerta, né? Olhe, abra seu olhar para ver de outra forma. Então, a gente melhora, com certeza, sem dúvida alguma, nós melhoramos a convivência, porque alguma coisa muda dentro da gente. Como aconteceu comigo quando eu comecei a ler esse texto. Alguma coisa mudou. Eu digo, poxa, realmente, a gente precisa ser tolerante o tempo inteiro. Então, tolerar, né, significa respeitar a vida. E a vida como um todo. Né? A vida como um todo. Então, assim, aqui ele diz que é respeito pela vida como, né, conforme ela é e conforme ela se apresenta. Então, é conforme a vida é e conforme a vida está se apresentando para nós. E isso é relativo, cada um tem uma realidade. Né? Eu tenho a minha, vocês têm. Desculpe. Cada um tem uma realidade. Então, a gente precisa começar a entender isso e respeitar cada situação como ela é. Então, mais do que um fator em relação aos acontecimentos negativos, é um dever. Então, aqui o texto ele nos fala que é um dever nosso, né, incorporar isso, esse sentimento de tolerância, né, porque o primeiro beneficiado vai ser nós mesmos. Né? Quando a gente começa a ser mais tolerante com o outro, a gente começa a ser mais tolerante com a gente também, porque temos nossas falhas, temos nossos erros, temos nossas dificuldades, não é? E às vezes se torna o nosso dia a dia muito pesado, muito difícil, às vezes nos cobramos muito, né? Ou às vezes nós passamos a mão pela cabeça de nossas falhas, mas somos bastante rígidos com a falha do outro. Então, quando a gente começa a exercer esse sentimento da tolerância com a gente, isso acaba se tornando tão automático, tão natural, que a gente acaba sendo tolerante com tudo. Então, o nosso primeiro laboratório, digamos assim, somos nós. Né? Sempre as mudanças partem da gente, né? Parte daqui de dentro, de nós mesmos. Então, quando a gente muda, quando a gente melhora o nosso comportamento com a gente, isso vai refletindo como um efeito dominó. Né? Aí vai refletindo com quem na nossa família, com quem está mais próximo, vai refletindo no ambiente de trabalho, vai refletindo no ambiente social, com os amigos, né? Na convivência social, por exemplo, no trânsito, que às vezes a gente é muito, né, nervoso, irritado com o outro que fez uma coisa, né, errada no trânsito, uma conduta imprudente, digamos assim, no trânsito, e a gente fica muito aborrecido, irritado. Eu não vou mentir que eu sou assim, fico muito irritada com as imprudências que as pessoas realizam. Então, assim, aí a gente começa a ver, né, que é realmente, quando a gente começa a ficar tolerante, fica mais fácil de lidar com tudo. Porque tudo à nossa volta vai começar a ficar com o seu peso, né, correto. Porque às vezes a gente dá um peso muito grande a coisas pequenas, coisas mínimas, a gente está nervoso ou estressado, a gente explode, muitas vezes por pequenas coisas. Que às vezes quando passa aquela onda da raiva, a gente pensa assim, puxa, não era motivo de eu ficar tão irritado. Né? Então vamos gastar nossa energia com coisas realmente necessárias e importantes, e não com coisas
mínimas, pequenas demais, que acabam desgastando, né, a nossa energia, né, e nos deixando cada dia mais irritados e estressados. Isso é um exercício de tolerância. Ser tolerante com tudo, com a vida, com tudo e com todos, né, a começar por nós mesmos. Então aqui ele diz que a tolerância deve ser incorporada, né? Só reforçando o que eu acabei de falar, que a tolerância deve ser incorporada ao comportamento pessoal, como um hábito saudável. Então, a partir de hoje, acredito, né, comigo pelo menos, eu vou me esforçar para ser, né, para ter essa transformação e tentar colocar a tolerância como uma coisa, um hábito mesmo, porque nós temos uma coisa muito negativa do julgamento, né? Tudo que a gente vê, a gente já quer logo ter uma opinião, a gente já quer logo fazer nosso julgamento, isso é certo, isso é errado, não gostei, é assim, é assado. E a gente não para pensar, né, o momento daquela outra pessoa, no momento daquela situação, que as pessoas envolvidas naquela situação estão, né? E a gente já faz logo o nosso julgamento. Então, é um exercício diário, não é fácil, não é passe de mágica, mas a partir do momento que nós damos o start, vou ficar atento para não cometer mais isso, para ficar mais sereno, para ficar mais tolerante, pensar e principalmente, gente, se colocar no lugar do outro, que a gente não faz isso. Na maioria das vezes a gente não faz, né? Ficamos tão envolvidos no corre-corre, na agitação do mundo, né, que hoje praticamente nos impõe, né, a sociedade moderna, correria e agitação, né? Então, a gente fica envolvido nisso e acaba que não se coloca no lugar do outro, né? Então, vamos tentar, pelo menos a gente tentar fazer isso. E aqui ele diz que todas as ocorrências no mundo resultam de fatores que nos cabe compreender e aceitar, mas não significa concordar quando algo é pernicioso. Eu achei interessante esse trecho, onde ele fala assim, que a gente precisa, né, compreender aquela situação e aceitar. O que não significa aceitar concordar com tudo. Por exemplo, se a gente vê uma situação negativa, voltando ao exemplo do trânsito que eu falei, né, eu estou dirigindo e vejo um motorista imprudente fazer uma coisa muito errada no trânsito, né? Eu vou concordar? Não, porque ele está fazendo uma coisa errada. É uma atitude negativa. Não vou concordar. Mas eu também não vou entrar em conflito, bater de frente, né? Cada um responde por suas ações. Hoje eu tenho procurado, né, e graças ao estudo, né, a gente vai começando a dar uma melhoradinha, digamos assim, nos nossos pensamentos, né, nas nossas atitudes e reações. Aí eu digo, bom, cada um responde por seus atos. Ele fez errado, pode até impactar em um prejuízo para outras pessoas, uma batida, um acidente, mas no fundo, no final das contas, aquela pessoa vai responder pelas suas atitudes. Então não cabe ficar, né, brigando por conta disso. Então é nesse sentido que o texto fala, né, a mensagem nos diz que a gente deve compreender, né, aceitar, ou seja, aceitar não entrar em conflito, mas também não ficar concordando, porque a gente também seria o quê? Uma marionete. E não é esse o objetivo, né? Ser tolerante não é virar um boneco, uma marionete, que ficar, ser bonzinho e aceitar tudo. Não é isso. Nós temos o nosso senso crítico, né, para analisar, para avaliar cada situação. Mas evitar, né, do julgamento e ter mais paciência, né? Ter paciência, que é uma coisa também que está desaparecendo, né? Está difícil, desaparecer não, está difícil de se encontrar. Então, assim, não nos cabe, então nos cabe respeitar,
mas sem entrar na área de atrito, de conflito. E aqui eu abro um parêntese, né, para falar um pouco sobre essa questão da tolerância, né? O mundo, o planeta Terra, está precisando realmente de mais tolerância. Quando a gente assiste, né, ao noticiário, a gente fica às vezes até meio para baixo, meio triste de ver, porque a intolerância hoje em alguns locais está predominando. Então nós estamos vendo a intolerância religiosa, como a gente vê, né, em países, né, muçulmanos, como no Afeganistão, a intolerância religiosa, onde os cristãos estão sendo perseguidos, né, pelo simples fato de serem cristãos. Então, isso é muito triste, né? Então, o mundo está realmente precisando ter mais esse sentimento da tolerância, tolerância religiosa, a tolerância política, né? E isso eu me reporto também à nossa situação atual no nosso país, né? Que é muito triste de ver a intolerância política. Pessoas não estão assim respeitando e aceitando a opinião política do outro. E às vezes gera muita discórdia. Eu tenho visto famílias divididas, porque uma parte da família tem uma posição política, a outra parte tem outra posição política. Amizade sendo desfeita, gente. Isso não tem sentido, isso não tem o menor sentido. Amizades, relacionamentos familiares serem, né, desfeitos por questões de opiniões diferentes. Então, mais do que nunca, a gente precisa praticar a tolerância. Vamos parar e pensar, ó, meu amigo, ele tem uma opinião, ele gosta de uma situação política. Eu não. Mas eu não vou deixar ele ser amigo dele. Eu não vou deixar de gostar dele. Ele não vai deixar de ser uma pessoa com seus valores, porque ele tem uma opinião diferente da minha. Então, assim, é muito triste da gente ver isso. Rede social hoje, né, que é uma ferramenta espetacular, mas às vezes está sendo também uma ferramenta de conflitos, porque não é a rede social em si, são as pessoas, né, são as pessoas que às vezes utilizam essa ferramenta para gerar conflitos. Então, um coloca uma postagem, o outro vai lá e critica e agride muitas vezes. Já vi situações de palavras agressivas. Então, vamos refletir, né, cada vez mais sobre a questão da tolerância. É a opinião do outro. A religião, ele tem uma religião, eu tenho a minha. Não, isso não vai desmerecer a mim, nem vai desmerecer o outro, por ele ter uma crença diferente, né? Então, assim, muito importante que a gente pare para pensar, né? Como está sendo a nossa conduta, como está a nossa tolerância, em que grau está, né? Se está no grau mais baixo, vamos trabalhar para melhorar e incorporar isso como um hábito saudável. E se a nossa tolerância já está em alta, digamos assim, vamos trabalhar para melhorar mais ainda, né? Então, aqui no texto, né, finalizando, que ele diz que uma frase muito bacana, ele diz que a tolerância tem muito a ver com a paz interior. Achei isso perfeito. E é isso mesmo. Quando nós estamos em paz, quando nós estamos tranquilos, em alfa, como diz, né? Estamos em alfa. Nada que venha do mundo externo nos abala. Pode desabar o mundo, a pessoa lhe agredir, falar palavras grosseiras em uma situação. Você vai se manter em equilíbrio, em oração. É a sua paz interior, né? Então, a tolerância é estar em paz. É estar em paz. Quando nós estamos em paz, raramente a gente se desequilibra, né? Se deixa levar, né? Entrar em sintonias negativas. Então, a nossa paz interior, gente. E tudo muito interligado, né? Para que a gente tenha essa paz interior, nós precisamos fazer as nossas reflexões, a gente precisa ter o autoconhecimento, a gente precisa se trabalhar no dia a dia, acordar orando,
dormir orando, conexão positiva, né, com Deus. Então, tudo isso é um pacote, né, é um conjunto de coisas. E que vem a chegar nesse ponto, né, da nossa paz. Né? Então, assim, quando a pessoa está nesse patamar de tranquilidade, de paz, então, assim, a pessoa não inveja quem está num nível maior, num patamar evolutivo maior, e também não se estresse, não se aborrece com quem está num patamar evolutivo mais baixo, mais abaixo que ele. Né? Então, assim, nesse texto ele fala, nos chama essa atenção, que a gente precisa buscar a nossa melhoria. Porque quando nós estamos bem, a gente não inveja quem está melhor que a gente, e a gente também tem mais paciência e tolerância com quem está num degrau menor. Né? Então, assim, e com isso, a paz, como eu falei, que a paz interior também é aquela coisa do efeito dominó. Então, a tolerância, ela fomenta a paz, porque quando você está em paz, você também vai passar essa paz para quem convive com você, né, mais próximo, e impactando também em toda a sociedade. Né? E aqui, para finalizar, ele diz que Jesus foi o nosso maior exemplo. E é uma verdade. Como Jesus teve paciência e tolerância, né, naquele período onde a humanidade era tão primitiva de entendimento, hoje ainda é, imagine naquela época. Então, eu fico pensando assim, só um espírito de muita luz, de muita elevação para passar por tudo que ele passou e não se desequilibrar e não responder de forma agressiva, sempre com serenidade. Por quê? Porque Jesus estava no patamar onde ele percebia que a humanidade está ainda muito precária, a evolução moral muito baixa ainda. Então, assim, ele tinha aquele sentimento de ser tolerante, tanto que no momento em que ele foi crucificado, o que foi que ele levantou os olhos, né, para o alto e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, assim, Jesus sempre é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Estamos ainda muito, né, ainda precários de melhorar, né, de sentimentos, precários, digamos assim, moralmente. Mas estamos, né, sendo guiados pelo melhor e pelo maior mestre de todos, Jesus. Então, que a paz do nosso mestre continue sempre aqui conosco, a nos nortear, nos envolver e nos dando força para que a gente realize as nossas mudanças e também ajudar a mudança do nosso próximo. Muita paz a todos. Gratidão à nossa irmã Cibele pelas belas reflexões. Vamos fazer o nosso dever de casa, o que nos cabe, no horário que acharmos mais conveniente, né? Mas que não deixemos de fazer as nossas reflexões do que escutamos, o que nos cabe, né? Bem mais importante saber o que nos cabe do que o cabe ao outro. O outro é dever de casa do outro, né? Então vamos, se ainda não estivermos, vamos ao nosso cantinho da conexão, aquele nosso onde temos uma melhor conexão, onde somos menos importunados por ruídos externos, onde podemos manter um momento de paz, de harmonia, que é o que necessitamos nessa nossa etapa aqui agora do nosso encontro. Paz, harmonia, recolhimento e conexão com a espiritualidade do bem dessas duas casas amorosas. Então, aqueles que estão em tratamento da medicina espiritual, se possível for, dirijam-se aos seus quartos, deitem-se em suas camas, né? Ou aqueles que estão pedindo um atendimento especial, também, se possível for, dirijam-se aos seus quartos, deitem-se em suas camas e com fé, com certeza serão atendidos. Não esqueçamos de levar ou uma garrafinha de água, ou um copo de água para ser
fluidificada essa água pelos nossos amigos espirituais, os atendentes fraternos, os 3 amigos queridos que já estão no nosso lar, cada equipe de 3 atendentes designados para os lares de todos aqueles que estão conectados com o nosso canal. No momento que estivermos conectados, eles estarão conosco. Então vamos dar as boas-vindas a esses nossos amigos queridos, agradecendo desde já o amparo, a proteção, para que nós possamos, assim, diretamente, ligados ao Pai, ligados a esses nossos amigos queridos, receber em abundância as bênçãos divinas. Então vamos fechar os nossos olhos, fazer o nosso exercício de respiração, que é a maneira mais fácil de nos conectarmos com a divindade, com o nosso eu superior. Vamos inspirar profundamente, mentalizando que estamos já absorvendo as bênçãos divinas derramadas sobre o nosso ambiente, esses nossos amigos queridos que já limparam toda a psicosfera do nosso lar e já derramaram bênçãos abundantes, para que absolutamente nada atrapalhe a recepção das divinas bênçãos derramadas, que serão derramadas sobre nós. Então inspiremos desde já essas bênçãos, retenhamos-nas. E ao expirar, expiremos o que não nos serve, o que não queremos, o que sabemos que não nos faz bem. Mais uma vez, inspiremos amor, paz, harmonia, tranquilidade, saúde. Mentalizemos as curas que necessitamos. Retenhamos todas essas bênçãos divinas dentro de nós. E expiremos aquilo que não nos faz bem, mágoas, ressentimentos, problemas. Expiremos, coloquemos tudo para fora com disposição. E agora, inspiremos profundamente todas as bênçãos que desejarmos obter dessa equipe de espíritos do bem. Retenhamos-nas dentro de nós e expiremos agora pelas narinas calmamente, mentalizando que estamos transbordando já dessas bênçãos que necessitamos e que já recebemos e que já guardamos dentro de nós e externamos para o nosso ambiente paz, luz e harmonia. Que assim seja. E assim, meus irmãos, devidamente conectados e conectadas, mantenhamos os olhos fechados, em postura absolutamente receptiva, convidando os nossos anjos guardiões, os espíritos amigos que nos cercam. Vamos mentalizar, fazer uma visualização terapêutica. Vamos nos imaginar um local onde estamos absolutamente a sós. Pode ser o local que mais lhe traga paz, pode ser o cume de uma montanha, pode ser uma praia de águas mansas, areias brancas, apenas as ondas marolando. Pode ser um jardim florido, pode ser um campo completamente verde com animais ao fundo, a pastagem. Mas tem que ser um ambiente, uma paisagem que nos remeta a paz, tranquilidade, porque estaremos a sós nesta paisagem, sem medos, sem receios, apenas nós e Jesus Cristo, nosso Mestre e Guia. Olhemos para o céu, entardecer, já o sol se pondo, e nós, olhos postos ao céu, vamos conversar com Jesus, vamos visualizar já uma estrela que se antecipa ao pôr completo do sol e à noite. Essa estrela se antecipa à noite e essa estrela, ao observarmos, percebemos que ela vem em nossa direção, em nossa direção. E essa estrela magnífica que nos traz paz, nos traz harmonia, não é nada nem ninguém
além de Jesus, Jesus, nosso mestre e guia, amor de nossas vidas, aquele que nos alimenta, que sacia a nossa fome, a nossa sede de verdade, a nossa sede de crescimento, de evolução espiritual. E é Jesus que se aproxima de nós. Chega bem próximo agora, visivelmente na sua forma, quando encarnou no planeta Terra. Chega até nós de braços estendidos, chega muito próximo e nos pergunta: me chamastes? Em que posso te ajudar, meu irmão querido? E vamos conversar com Jesus. Vamos dizer a Ele o que nos aflige, coração aberto, peito pleno de amorosidade. Vamos conversar com Jesus, dizer o que nos preocupa, falar das nossas dores, dos nossos males, males materiais, males espirituais, aflições, dores emocionais. Não escondamos nada de Jesus. Digamos a Ele exatamente o que achamos que precisamos, porque, meus irmãos, com humildade no coração, podemos sim pedir ao Pai de misericórdia, a Jesus, nosso mestre e guia, que nos dê o que achamos que precisamos. E Ele, nosso Pai maior, Jesus, nosso guia, nos dará o que efetivamente precisamos e necessitamos no nosso processo reencarnatório, para o nosso bem, para a nossa salvação, a salvação que é nos livrar dos perigos. Essa é a salvação que Jesus nos promete. É o livramento dos perigos para que nunca cometamos pecado. E o que é o pecado? O pecado é errar o alvo, é somente isso. É não acertar no alvo correto para o caminho da nossa iluminação. E isso Jesus nos ajudará em abundância, nos trazendo a salvação, nos retirando do perigo, nos dando os livramentos e as ideias claras, a clareza mental para irmos atrás do que precisamos para o nosso processo de evolução espiritual. Então, meus irmãos, na certeza de que Jesus ouviu os nossos pedidos, olhemos agora passivamente para o seu olhar, sintamos a sua energia vibrante, fluindo absolutamente sobre nós. Sintamos essa energia ardente, potente, magnífica, vindo de Jesus, que emana luz sobre todos nós, nos envolvendo numa paz inenarrável. E assim Ele nos diz: escutei os vossos pedidos, e Deus, nosso Pai, atenderá de acordo com a sua vontade divina e de acordo com o que você, meu irmão, precisa efetivamente. E assim, Jesus se vai se afastando de nós, sua imagem vai se diluindo, subindo e se torna novamente aquela estrela brilhante lá no céu. E nós, repletos da luz de Jesus, nos recolhemos e voltamos ao nosso cantinho da conexão, plenos de paz, de esperança, de certeza que seremos atendidos no que precisarmos. E assim, meus irmãos queridos, enquanto os atendentes fraternos terminam
o nosso atendimento, derramando bênçãos sobre todos aqueles pontinhos que conversamos com Jesus. Vamos aproveitar e vamos compartilhar todas as bênçãos recebidas, pedindo a Deus de misericórdia que abençoe nossos familiares, parentes, amigos, irmãos em Cristo, vizinhos, colegas de trabalho e todos aqueles a quem pudermos mentalizar aqui e agora, nomes, famílias, lares, que queremos abençoar. Vamos abençoar a todos, expandindo as bênçãos recebidas para todos eles e para o mundo, para toda a humanidade. Aqueles que estão em sofrimento atrozes, Senhor, pela pandemia e outros sofrimentos. Aqueles que estão absolutamente equivocados, negacionistas, em trevas. Misericórdia, meu Deus, de todos, encarnados e desencarnados, essa humanidade ligada ao planeta Terra, que tanto necessita de luz, que o manto da Mãe Santíssima cubra todos nós, encarnados e desencarnados, que o manto de Jesus, governador do planeta Terra, nos envolva em luz e que nós possamos projetar também luz e desejo sincero de paz, recuperação, humildade, energias positivas sobre todo o planeta Terra, toda a humanidade a ele ligada, para que possamos sair dessa situação difícil em que nos encontramos, porque somos um ser coletivo e precisamos agir para o bem de toda a humanidade. Muita paz, muita luz sobre nós, nosso planeta, nosso Brasil em particular. Que Deus seja conosco, que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós, e que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos acalme e nos ampare, nos trazendo uma semana de paz, harmonia, esperança e forças para os enfrentamentos. Que assim seja.